Bom dia. Vamos lá para o nosso encontro de TCC do primeiro semestre de 2021, tá bom? Vamos começar fazendo orientações com respeito ao primeiro TCC, nessa primeira hora, e vou fazer orientações gerais, depois eu abro para perguntas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bem, vamos lá. Então, deixa eu mudar aqui para o manual. Então, por favor, se não estiverem vendo a minha tela, me avisem. Tá? Então, vejam só. A primeira coisa que vocês têm que fazer ao se matricular no TCC é ler os manuais, ler os documentos, né? Ah, mas onde eu encontro, professor? Eu não sei. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Eu estou no meu AVA. Tá? Vocês estão vendo o meu AVA aí? Acho que sim, né? Se não estiver, por favor, avisem, tá? Entra lá na sua disciplina de TCC, vou usar a psicologia aqui como exemplo, tá bom? Vou entrar aqui, ó, na disciplina. Então, você vai ter, ó, TCC 1 tem 3 atividades para serem feitas ao longo do semestre, tá? Então, olha só, você tem um livro de metodologia científica, você pode fazer download, é um PDF, tem o modelo em Word, que é o modelo do TCC, e aqui vocês vão ver o feedback quando vocês já tiverem nota do tutor. Por enquanto, ainda não tem nota, mas você tem aqui, ó, aqui em cima, o cronograma, que você pode fazer download. Você clica aqui no cronograma, ele vai abrir, ó, vai abrir, tá vendo? Aqui ele mostra o cronograma, você consegue fazer o download por aqui, ó. Faz o download, tem lá as datas de entrega de realização das atividades. Manual, também, mesma coisa. Clicou aqui, ó, no botão do manual, vai abrir, tá? Então, tem todo o manual. Façam o download disso aí, porque vocês têm que ler, tá? Não fique dizendo, eu vou ler no AVA, deixar. Não, porque o AVA, às vezes, fica instável. Então, façam o download para a máquina de vocês. Tem o manual antiplágio, que é importante também, que vocês precisam conhecer, porque plágio é crime, e o plágio pode invalidar o TCC de vocês. Então, cuidado ao fazer cópia de textos de outros autores. Tá bom? Então, aí, começar pelo começo. Faça um download de tudo isso. Minha sugestão, tá? Porque tem aluno, não, tá lá no APA, tá disponível, leio lá mesmo. Eu acho isso arriscado, porque de vez em quando o sistema está instável e vocês, justo no momento que vocês vão precisar tirar alguma dúvida, ler o que tem no manual, no modelo, e aí isso pode prejudicar vocês, tá bom? Então, tá ali, tem uma apresentação aqui, leiam, tá? É para ler, tem muita leitura. TCC exige muita leitura, como tudo na faculdade, né? Então, aqui, ó, se vocês entrarem, vocês vão ter como enviar atividade. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos ao modelo, tá? Então, deixa eu ver o manual, na realidade. Então, tá aqui, tem o manual, tem todas as orientações, o 1 de 2 quer dizer que é o primeiro TCC, leiam com calma, porque é importante, ele tem uma quantidade de 33 páginas, mas nem tudo é texto, tem muito quadro também, então não é tão longo assim como parece, tá bom? Vamos lá, vou descendo aqui, se eu estiver muito rápido, avisem. Mas assim, aqui fala, apresenta uma breve introdução, mas eu vou mostrar onde o que importa. A estrutura do seu projeto. O TCC1, ele vai ser um projeto de pesquisa. É o projeto de pesquisa que você está propondo pesquisar na sua monografia, que vai ser o TCC2, tá? Então, é importante, ó, se habituar com esses termos, elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais. Porque daqui mais para frente, o seu tutor vai te mandar feedback, vai falar com esses termos aí, vocês vão ficar perdidos. Não sei. Geralmente, quando vem mais para frente, alguém vem perguntar, o que é elemento pré-textual, o que é elemento textual? Ou pós-textual? Aí eu já sei, já percebo logo, e eu já pergunto, você leu no manual o que tem lá? Não tem? Porque aqui ele explica, ó.
elementos pré-textuais, não sei o que, ó, tal. Capa, folha de rosto e sumário. E isso compõe os elementos pré-textuais. E assim vai. Tá? Vamos lá. Leiam o manual, leiam. Pelo amor de Deus. Vamos lá, o que mais? Ó, o TCC1, ó, seu TCC1 é um projeto de pesquisa que vai ser desenvolvido individualmente, tá bom? E aí ele tem toda uma orientação. Atividades, vamos falar um pouco das atividades. Então, você vai ter 3 atividades, tá bom? Aqui mostra como que você tem que salvar o arquivo do modelo para enviar, o seu nome, ó. Que ele dá o exemplo do José Silva. José, não coloquem acento no nome de arquivo. Não façam isso. Isso pode danificar o arquivo de vocês. José, underline, Silva, underline, atividade 1. Isso quando for atividade 1. José, underline, Silva, atividade 2. Quando for atividade 2. José, underline, Silva, atividade 3. Quando for atividade 3. Sempre assim, nesse modelo. Tá? Já aconteceu de aluno enviar fora desse padrão de nome de arquivo. Aí ele fica preocupado se o tutor vai invalidar. Eu vou dizer o que eu já vi. O tutor não invalida, tá? Mas é porque ele está sendo camarada, porque isso aqui é um padrão que tem que ser seguido, tá? Então lembrem-se, tá? Lembrem-se de sempre salvar assim. Vamos lá. Vamos ver aqui as atividades. Ó, então, as atividades, elas vão ter esses pesos 2 e 6, tá? Que vocês vão ver em pontuação, né? Como a gente faz avaliação continuada, esses 2 e 6 viram em pontos, né? Também para o TCC vale, ó. Atividade 1, ela vale de 0 até 2.000 pontos. 0 é a invalidação, é assim, o trabalho não tem pontuação, e o 2.000 pontos é a pontuação máxima para atividade. Da mesma forma, para a atividade 2, vale de 0 a 2.000 pontos. E a atividade 3, ela vale de 0 a 6.000 pontos. Percebo que ela é assim, que dá mais pontos dentre as atividades. Por quê? Porque essas atividades, elas são cumulativas. Vamos lá. O que é isso? Quando você faz a atividade 1, você é avaliado na atividade 1, né? E aí tem um feedback, o tutor apontando as correções que você vai ter que fazer, você faz as correções, e aí acrescenta a atividade 2 para enviar dentro do prazo da atividade 2. Quando você envia na segunda atividade para o seu tutor, você vai enviar novamente a atividade 1 corrigida, mais atividade 2. O que o tutor vai fazer? Ele vai corrigir tudo de novo, vai olhar tudo de novo para ver se precisa de correção. Ou seja, na atividade 2, ele vai olhar o que está corrigido da atividade 1, mais atividade 2, ou seja, acumulou. Tá? E aí, quando chegar lá na atividade 3, o tutor vai olhar tudo que você produziu, tudo. Então, pode ser que lá na atividade 3, eu já vi aluno se surpreender com isso, mas está previsto, porque é cumulativa. Lá na atividade 3, o tutor pode indicar para vocês fazerem uma correção que você fez lá na atividade 1. Tá? Então, não se surpreendam se isso aparecer mais para frente. Isso vai somar um total de 10.000 pontos, né? Para quem tiver nota máxima em todas as atividades, isso vai corresponder à nota 10, né? A nota 10. Vamos lá. E aí, vejam só, esse quadro, chamado Critérios de Avaliação da Atividade 1, ele mostra o que é avaliado, o que soma aqueles 2.000 pontos, que é o valor da atividade. Ele fala do problema, ele deve ser apresentado em forma de pergunta, também vou mostrar lá no modelo, e aí tem uma explicação aqui, e aí ele diz que essa parte aqui da atividade tem um valor de 0 até 600. O tutor vai devolver para vocês, quando ele avaliar, um quadro sempre lá no final do arquivo. E aí ele vai mostrar qual foi a pontuação que vocês ganharam para cada um desses itens dentro da atividade. A apresentação do objetivo geral, né, com os objetivos específicos, e aí tem lá uma pontuação de 0 até 600. Aqui é a distribuição dos valores, do valor 2.000, ó.
até 600, mais 1.200, mais 400, 1.600, mais 400, 2.000, tá? A justificativa, também que faz parte da atividade 1, ela vai ter um valor de 0 a 400, e aí o texto, aqui é um outro critério que eles também avaliam, que é a questão da gramática, né? Se vocês escreverem com erros gramaticais, não seguirem as normas, e aí vocês têm um desconto de pontuação. Ou, se fizeram bem, vocês ganham essa pontuação. Da atividade 2 não vou comentar agora, porque eu vou fazer um outro encontro mais para frente com respeito à atividade 2, nem da atividade 3. Então, mas é bom que vocês leiam já para saber o que virá, tá? Só não vou comentar nesse momento para não tomar o tempo aqui do nosso encontro. Tá? E aí tem mais aqui. A pontuação mínima para aprovação é 6.000 somando, tá? Atividade 1 mais atividade 2 mais atividade 3. Isso vai ter que somar pelo menos 6.000 pontos para vocês serem aprovados na disciplina de TCC1. Plágio. Aí tem um manual de plágio, ele orienta que vocês façam download de um programa chamado Copy Spider, ele é gratuito, e ele dá umas orientações aqui, ó. Tá aqui o manual de plágio, tá? Deixa eu ir lá no começo. Que também está disponível lá no AVA de vocês, onde eu mostrei lá, onde tinha o cronograma, o manual do TCC, também tem um manual de plágio. Leiam também, tá? Isso aqui é menorzinho, ó, tem até 13 páginas, mas não são 13 páginas de leitura total, né? Ó, o que é plágio, quais as implicações, né? É crime, ó, tá no Código Penal, é crime. Se for pego em plágio, pode ser preso até. Aí dá umas dicas de citação para que o que você escreve copia de um outro autor para não ser considerado como plágio, basta referenciar corretamente segundo as normas da BNT. Tá aqui, aí tá seguindo e tal. Todos os autores citados devem constar nas referências, que vai ser um item lá do seu TCC. O Copy Spider é o programa que eu falei para vocês, tá? Ele é um software gratuito, e aqui ele dá umas dicas de como você fazer, ó, a instalação, tá? Fazer o download no computador de vocês. Ó, ele diz aqui, ó, tem até o endereço, ó. Se você clicar aqui, ele vai abrir lá a página da internet. Aí diz para quais versões de Windows existe. Você está dizendo ó, como você vai fazer a instalação. Bem legal. Aí ele diz o que você precisa ter instalado no computador para poder funcionar. Tá? Aí ele está indicando como usar o Copy Spider. Certo? Então, ó, tá vendo? Ó? É bem legal. Leiam, façam uso desse manual antiplágio, porque ele indica como que vocês vão verificar se o TCC de vocês vai ter alguma indicação de plágio. Aqui, ó, materiais que isso aqui é importantíssimo. Materiais que apresentam mais de 3% de chance de conter plágio deverão ser reanalisados. Se de repente, no momento que vocês forem colocar aqui para fazer a varredura de antiplágio, se o resultado é bem aqui que vai mostrar ó, a chance, ó. Tá vendo bem aqui, ó, no ponto 4. Chance, esse aqui, ó, 35,9, tá absurdamente acima de 3. Então, é 3% ou menos. Até 3%, tudo bem, é aceitável, tá? Mas passou disso, tem que rever, e aí ele vai mostrar onde que tem. Ó, depois, quando sair os relatórios, ele vai mostrar, e está indicando aqui, tá? Ó, clica em visualizar, ele vai te mostrar onde que tem as chances de plágio. Aí tem algumas coisas que o Paulo até estava aqui já falando comigo, tem algumas situações que o programa não é uma pessoa, né? Então, ele é uma coisa automática. Às vezes tem uma citação lá que o programa diz que é um plágio. Isso, quando acontece, quando você cita corretamente, é um falso positivo. Ou seja, você copiou, né? O aluno copiou realmente o trecho de uma outra fonte, no entanto, ele fez a referenciação adequada. Não se preocupem quando isso ocorrer. Então, por isso que é importante, às vezes, bate um desespero, né? E aí é só vir aqui no manual e tentar entender o que aconteceu. Tá? Tem um falso negativo também, que é um outro... tem que ter um cuidado, tá? Esse aqui falso negativo é uma coisa ruim. O falso positivo é só um susto que não vai dar em nada.
certo? As fontes, cuidado com as fontes de referência que vocês vão, de consulta, que vocês vão pesquisar. Certo? E é isso. O manual antiplágio, ó, ele vai mostrando direitinho como você salvar os relatórios. Salvem os relatórios para vocês terem prova de que vocês fizeram a verificação antiplágio, tá? É importante. E aí tem umas referências aqui. Então, voltando aqui para o manual, tá? Voltando para o manual. Se não estiverem vendo o manual aqui, ó, prazos. Gente, importantíssimo. Importantíssimo, cumprir prazos. Tem uma dica aqui, olha, se você envia o trabalho até 7 dias úteis antes de encerrar, né, antes de encerrar o prazo de cada atividade, o tutor, ele reabre para você reenviar. Então, o que isso quer, o que isso tem de vantagem? Que você pode melhorar a nota dentro da própria atividade, se a nota não foi boa. Se já foi 2.000 pontos, não tem por que reenviar dentro da atividade, já envia na próxima, tá? Então, fica atento. Então, cuidado, 7 dias úteis. Isso quer dizer que não entra sábado, não entra domingo, nem feriado, tá bom? Então, façam as contas adequadas. Tá? E os tutores, às vezes, avisam, tá? Quando eles não estão muito cheios de trabalho, eles avisam. Dica, leiam a caixa de mensagens do AVA de vocês, todos os dias. Quem está fazendo o TCC tem que ler a caixa de mensagens todos os dias, porque os tutores, eles estão enviando mensagens com muita frequência. Isso é ótimo, porque eles dão dicas, eles dizem, eles alertam quanto aos prazos, e eles dão uma série de outras orientações, dicas que são muito importantes, que vão ajudar vocês nessa etapa. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças, como muitos pensam, as pessoas ficam assustadas, mas a nossa instituição, ela dá bastante suporte, tá? Tem eu aqui, eu tenho lá o grupo, né, que eu criei por iniciativa própria. Eu achei que quando a gente ficou à distância, eu achei que ter um grupo ia dar um pouco mais de sensação de, me fugiu a palavra, mais de apoio. Então, eu achei importante ter ali, porque volta e meia eu dou uma dica, eu digo de uma data, né, importante, eu envio o manual para quem está sem acesso, o modelo, e assim vai. Vou já falar do modelo, tá bom? Então, tá aqui os macrotemas. Para quem ainda não escolheu o tema, tem que olhar esse anexo 1 dentro do manual, tá? Às vezes, eu sei que tem muita gente que ainda não está na correria, não teve tempo, mas tentem já decidir isso. Dica, escolham temas que permitam que vocês encontrem fontes bibliográficas facilmente. Não adianta querer... o nosso trabalho de TCC, ele é feito com revisão de literatura. Isso é um dos métodos científicos existentes para se fazer pesquisa. Não pode fazer experimento, não pode fazer estudo de caso. Nossa instituição só autoriza fazer revisão de literatura. O que é isso? É você montar uma pesquisa com base em referências bibliográficas, ou seja, pesquisas publicadas anteriormente. Isso quer dizer o quê? Que vocês vão ter que procurar por artigos, por dissertações, teses de doutorado, outros TCCs, revista científica, livros, tá bom? Tudo que esteja publicado. Então, se você quer inovar com uma revisão de literatura, eu acho arriscado, porque vai ser ruim, de certa forma, tá? Também não é bom consultar, assim, aí tem o outro extremo, né? Um assunto muito pesquisado já, batido, como a gente fala, muito batido, né? Às vezes fica maçante, mas fica a critério, não tá, é só uma dica que eu estou dando, tá? Então, cuidado na escolha do tema. Então, como que você vai saber, então? Vai na internet, vai lá no Google, no buscador, procura, faz uma simulação com um tema qualquer e digita lá no Google o nome desse tema,
né, um trecho, né, de uma frase representando o seu tema. Verifica se você encontra a bibliografia sobre ele, né? Às vezes, por exemplo, pesquisar sobre a COVID, né? Tudo bem que já tem um monte de publicação aí, mas é muito recente. E ainda tem, eu tenho assim, aí já é achismo. Publicações sobre a Covid, tem muita não, né? As que tem, uma boa parte é em inglês, né? E tem a questão do idioma, né? Que tudo bem, que eu sei que muitos de vocês têm facilidade com o idioma, mas outros não têm. Então tem que ter um cuidado. Às vezes tem muito assunto que é mais publicado em inglês ou outro idioma. Então tem que ter já essa sacada no momento da escolha do tema, tá? Vocês têm que procurar facilitar a vida de vocês, tá? Porque vocês já têm muitas atividades. Tudo bem que não é para fazer isso aqui também de qualquer jeito, porque isso é parte da formação de vocês, então tem que ser bem feito, mas é só um ponto de atenção que eu trago aqui para vocês refletirem, tá? Cuidado na escolha do tema. Lembrem que o nosso trabalho, o TCC1, ele é uma revisão, vai ser construído com base em uma revisão de literatura, e isso vai se estender para o TCC2. Ou seja, vocês vão fazer no TCC1, vocês vão levar para o TCC2, tá? Obviamente que lá vocês vão fazer coisas que vocês não fizeram no 1, mas o que vocês fizerem no 1, tudo ou quase tudo, vocês vão levar para o 2, então vocês vão aproveitar, tá bom? Então tá aqui, macrotemas. Então tá aqui de todos os cursos que a nossa instituição possui, e aqui tem os macrotemas. Percebam que tem alguns cursos, como agronomia, que tem só 3 macrotemas, mas a ciência da computação tem 5. Por que isso? Não sei, é o que está aí, tá? E aí, essas são as regras. Vamos lá, as engenharias aqui, ó, engenharia, química, vamos lá para os nossos cursos, né, que estão por aqui. Biomedicina, olha só, biomedicina tem esses 3 macrotemas aqui, ó. Então, tem que escolher um tema que se encaixa em um desses grandes temas. Macrotema é o grande tema, tipo assim, é o saco, né? E aí o seu tema vai ser um elemento dentro dessa sacolão, tá bom? Tá ali, né? Então leiam, tá? Quem ainda não escolheu, olha, pensa sobre isso e já vai buscando logo. Não deixem para fazer em cima da hora, não. Enfermagem também tem 3 macrotemas permitidos, tá bom? Olhem, com cuidado. Verifiquem com os colegas que já fizeram também, sabe? É interessante, assim, eu vejo pouca gente me dizer assim, é o meu amigo que já fez, ou o meu colega, assim, consultem seus colegas que já passaram por essa etapa. Não tem problema nenhum, pode consultar. De preferência, colega do mesmo curso, até porque ele já vai ter uma noção de como você fazer dentro do teu curso. A fisioterapia também, ó, tem 3 macrotemas. Aí, cadê mais? O que a gente está aqui? Psicologia, 3 macrotemas, também está aqui. E aí eu acho que dos nossos, acho que é só isso. É isso mesmo. Cronograma, olha, anexo 2, outra coisa muito importante. Ó, atividade 1, ó, tá aqui, que é a nossa primeira atividade. Ela já está aberta desde o dia 22 de fevereiro. Eu sei que sempre no começo tem uns que têm acesso ao AVA já depois, né? Fica ajustando matrícula, então demora às vezes um pouco. E aí o prazo final aqui é 9 de abril, ó, data final. Então tem até 9 de abril, geralmente eles colocam assim 23 horas e 55, se eu não me engano. O que compõe a atividade 1? Vocês vão escolher o problema de pesquisa, vão elaborar o problema de pesquisa, o tema de pesquisa de vocês, e aí o tema vai ser representado pelo título do trabalho, né? Que o título vai ser uma delimitação do tema. Vocês vão elaborar o objetivo geral do trabalho, né, do projeto, e também os específicos e a justificativa. Parece muita coisa, mas não é.
já aviso para vocês que a atividade 1 é a menor de todas as atividades do TCC1. Então, façam logo, já obtenham, enviem o mais rápido que vocês puderem, porque aí vocês vão ter um retorno mais rápido possível do tutor de vocês, para vocês já iniciarem a atividade 2, mesmo que ela não esteja aberta. Não espera a atividade abrir para já começar, mas só começa depois que vocês tiverem o feedback do tutor da atividade anterior. Tá? Então, assim que vocês receberem o feedback da atividade 1, já comecem a atividade 2, porque ela é grande, tá? A atividade 2 é a maior de todas do TCC1, e ela vai exigir muito de vocês, porque vocês vão ter que escrever a fundamentação teórica. A fundamentação teórica é o ponto mais desafiante do que eu tenho visto para os alunos, tá bom? Então, assim, já vai preparando quando vocês receberem lá o feedback da atividade 1, porque aí já vai deixando pronto, não tem que esperar abrir para poder. E percebam que geralmente é mais curto o prazo, ó. 12 de abril vai abrir e dia 30 de abril já vai encerrar. Ou seja, um pouco mais de 15 dias para vocês fazerem a atividade 2. Fiquem atentos ao cronograma. Coloquem lá no Google Agenda ou na agenda do Office que vocês tiverem, agenda eletrônica ou mesmo aqueles aplicativos que existem para gerenciar atividades. Então, utilizem o máximo de recursos que vocês puderem para se organizar. Coloca um quadro. Eu tenho aqui na minha escrivaninha, do meu lado, tem um quadro cheio de papel, com datas. Como eu sento aqui, eu olho para ele e fico vendo o que eu tenho que fazer. Tá? Ó, é isso mesmo, ó, 23 horas e 55 é o prazo. E aí, gente, o sistema geralmente sobrecarrega. Então, deixou para o último dia, para a última hora, vocês vão na sorte, porque... e não é porque é o nosso AVA, não, é sistemas. Né? Vocês não vê? Imposto de renda. Vai fazer imposto de renda no último dia, na última hora, o que acontece? Às vezes não consegue enviar, está instável, tá? Um monte de coisa assim. Aí tá aqui as dicas de utilização do AVA, tá bom? Leiam também com calma, pô, tá? Então, por isso que eu digo, gente, tem que ler o manual, todos os manuais. Aí tá dizendo como que você vai enviar atividade, ó. Eu não sei onde envia atividade. Tá no manual, tudo no manual, aqui. Envie sua atividade, ali, ó, como que envia, onde que você tem que clicar, como que você vai anexar o arquivo, ó, tá explicando tudo direitinho que vocês têm que fazer. Tem que ser um arquivo em Word, porque o tutor vai editar, certo? Vou correr um pouquinho porque eu quero abrir para perguntas. Tá bom? Vou mostrar o modelo. Então, aqui, manual, leiam, tá aqui o modelo. Estão vendo aí o arquivo Word? Acho que sim, né? Se não estiverem, por favor, me avisem. Primeira coisa, gente, fazer TCC no celular não dá certo. Não dá certo. Eu não sei no tablet, mas já vi gente que não tem computador assim. Sei que é complicado falar isso, mas tem gente que não tem computador, aí vai fazer TCC no celular. Baixa lá um Word, que é possível, que eu sei, e aí fica fazendo no celular. Sabe do que eu já vi acontecer quando fazem isso? Desformata tudo. 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 Aí sabe o que o tutor faz? Zera. Que eu já vi isso. Então, assim, eu não sei como está o acesso de vocês à faculdade, aos laboratórios, eu acho que nem sei se está podendo. A gente está na fase emergencial, não pode. Mas se a gente pelo menos melhorar de fase, a gente voltar para uma fase laranja ou amarela, é bom verificar se é possível ou não. Se não, assim, é bom que vocês tenham um computador em casa. É difícil, eu sei que tem gente que não tem condições, não tem... Estamos numa situação complicada, eu sei, tá? Mas, assim, façam em computadores esse trabalho, porque no celular não dá certo. Não dá certo. Eu sei que... mas tem a tecnologia, não sei o quê. Gente, eu não sei. Eu já vi... era para dar certo. Não sei se melhorou, mas até o semestre passado eu vi aluno fazendo
TCC no celular, e quando eu ia olhar, eu já fiz isso, porque às vezes o aluno pede para eu dar uma olhada antes dele enviar para o tutor. E aí eu vou olhar, tá tudo desformatado, tudo fora do padrão ABNT. E não sei por que acontece isso, mas eu espero que esse semestre não aconteça. Mas aí, se vocês forem fazendo celular, tem que arriscar, né? Enfim, vamos lá ver o modelo. Esse aqui está lá também no AVA. Olha só, aqui no AVA, bem aqui na apresentação. Tá aqui, ó. Clicou aqui, ele vai querer baixar. Ó. Tá aqui, ó. Se a gente clica aqui, ele vai baixar esse arquivo Word que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? E aí, olha só, o meu tá cheio dessas coisinhas aqui. É porque eu tenho esse hábito. Isso aqui é que mostra os caracteres ocultos. É uma dica boa, assim. No começo fica meio poluído, mas eu acho que vale a pena, porque você consegue enxergar os espaços, as mudanças de linhas e tal. Tá bom? Eu gosto de usar porque me ajuda a não desformatar arquivos padronizados, como o nosso modelo de TCC. Aí vocês vão ter que inserir o logo da instituição, tá? Da Anhanguera, no caso, né? Que a gente é vinculado à Anhanguera. Nome do autor do trabalho é o seu nome. Ó, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, já vou fazer assim. Deixa eu salvar aqui, como para eu não perder isso aqui. Modelo, vou fazer assim. Exemplo. Se eu fizer aqui assim, aí eu vou colocar o meu nome, ó. Marcelo Tavares de Lima. Cuidado, tá bom? Para não perderem esses espaços e tal. Leiam tudo que tiver em amarelo. Leiam com cuidado, leiam tudo. Salvem já uma cópia. Deixem uma cópia original para vocês. Salva uma cópia onde vocês vão trabalhar, porque vocês vão apagar esses textos em amarelo depois. Isso que está em vermelho também vai ser apagado. Tá? Ó, aqui o título do trabalho vai ser justamente o título que você vai dar para o teu TCC. Então, escolhe com cuidado, porque você vai levar isso para o TCC 2. Tá? Então, já pensa com cuidado, dentro dos macrotemas, porque o título vai representar o tema que vocês escolheram. O título é uma delimitação, você está delimitando ali a tua pesquisa, né, com respeito àquele tema que você escolheu, dentro do macrotema permitido para o seu curso. Tá bom? Então, aqui ele explica, ele vai dizer bem aqui, ó, antes de começar o trabalho, leia o manual do aluno e o manual do plágio para compreender os itens obrigatórios e os critérios utilizados na correção. Em algum lugar aqui, que eu já li, aqui, ó, todo texto com fundo amarelo é explicativo e ele deve ser apagado depois de lidas as considerações de cada item, tá? Mas para que vocês não esqueçam isso, salva uma cópia, deixa um original do modelo, porque aí toda vez que você tiver alguma dúvida, você vai lá no original, lê os textos em amarelo que eles são orientativos, né? Eles orientam, tá? Subtítulo, só se você for criar um subtítulo pro seu título, tá? Não é obrigatório, não. Tá? Se tiver um subtítulo, é nesse formato que tem que ficar. Cuidado, tá? Muito cuidado. E aí, ó, tá dizendo aqui cidade, no caso é Campinas, a nossa unidade, né? O ano é 2021. Tem umas coisas, ó, o nome também, repete aqui. O nome do tutor, tá? Então, é bom que veio dessa vez, olha, porque antes era uma confusão, não sabia se era o nome do professor presencial, que sou eu, ou o nome do tutor. Eu sempre dizia assim, coloquem o nome do tutor, porque é ele quem realmente está avaliando o seu trabalho. É o tutor quem dá a nota para vocês, eu não dou nota nenhuma, tá? Eu oriento, eu indico, eu dou umas sugestões e tal. Então, seguindo. Sumário, muito cuidado, o sumário já está formatado bonitinho, não tem por que mexer no sumário, tá? Não mexam no sumário, tá? Você vai atualizar depois, lá para quando você inserir alguma coisa, você vem aqui para atualizar sumário, mas cuidado, tá? Muito cuidado, porque ele desformata muito facilmente. E ele tem que estar neste formato que está aqui, tá? Ele tem que estar assim. Tutor já vi tutor descontar ponto porque o sumário está desformatado.
Tem uns tutores, assim, bem rigorosos. Então, uma letrinha fora do padrão, ele vai lá e desconta ponto. Tá aqui, ó, explicando direitinho como que você vai atualizar o sumário. Leiam, tá? Introdução não é para fazer agora. Ah, mas eu já quero fazer porque isso vai me ajudar a entender melhor o meu trabalho. Tá bom, faça. Mas não precisa enviar na atividade 1. Aí vai guardar isso num outro arquivo, para depois trazer para cá. O que tem que fazer agora, que está aqui, ó. Problema, enfim, chegamos. Problema. Então, aí tem que ler. O problema de pesquisa é uma pergunta. Então, você tem que criar uma pergunta que vai te direcionar para o desenvolvimento do trabalho. Então, ela é uma pergunta norteadora do seu estudo. Ele é definido por você, que é o próprio autor, e deve estar relacionado com o seu tema. Então, não adianta, tem que estar, né? Você tem lá o tema, um título criado por você, e você cria uma pergunta para poder seguir um desenvolvimento de uma pesquisa sobre aquele tema escolhido, né? Olha só, a orientação aqui é formulada através de uma pergunta. Então, o problema, que é esse item 1.1, tem que ser uma pergunta, obrigatoriamente. E tem que ser uma pergunta clara e objetiva, com a qual se defronta e que se pretende resolver com o desenvolvimento do trabalho. Tá? Então, você tem que pensar numa pergunta que a resposta para essa pergunta é o desenvolvimento do teu TCC. Alguém quer falar? Bem, reflita a respeito do seu tema e elabora uma pergunta assim. Vou correr, tá? Para eu poder abrir perguntas para o TCC1, tá? Então, rapidinho. Aí tem que ler, tá, gente? Dica, cadê? Não é isso que eu quero mostrar. O problema é que tem que ser uma pergunta que vai começar, tá? Não pode ser uma pergunta muito curta também. Tem que ser um textinho, assim, que não muito direto. Tipo assim, vou chutar aqui uma pergunta assim, muito seca, né? Assim, como são os trabalhos de fisioterapia nos idosos? É muito amplo, é muito tem que ser algo assim que mostre com maior detalhamento sobre o seu tema, tá? Cuidado nessa coisa, nos dias atuais. Cara, não coloca. Não, o negócio de nos dias atuais. O TCC, ele tem que ser um trabalho atemporal, tá? Não adianta dizer nos dias atuais. Aí daqui a 20 anos alguém pega o teu trabalho e vai ler nos dias atuais. Ele vai achar que é lá em 2060 que você está falando, tá? Então, cuidado com esse termo. Hoje em dia, nos dias, não use isso, tá? Enfim, eu vou abrir, tá? Já para perguntas. Eu preciso passar por esses itens para poder depois parar e perguntar. Porque senão eu tenho que falar sobre a atividade. Objetivos é a segunda tarefa primeiro, é o terceiro, né? O título, que está ligado com o seu tema, você tem que criar um título já para a atividade 1. O problema que é uma pergunta, é uma frase em forma de pergunta, que vai estar relacionado com o teu tema. E agora a terceira atividade, que são os objetivos, se dividem em dois. O primeiro é o objetivo geral. Grosso modo falando, o objetivo geral é a resposta para a tua pergunta feita no problema. Então, é onde você quer chegar, né? A resposta para o teu problema. Problema, assim, entenda dentro da ciência como sendo algo a ser investigado, tá? Então, isso é o que a gente chama de problema, é algo que você deseja investigar. E aqui ele fala, o objetivo geral representa a meta que a pesquisa pretende alcançar. Então, é a resposta para a tua pergunta, né? E que deve estar diretamente relacionado com o problema, de forma clara e objetiva. Então, ele está sempre, o modelo sempre enfatizando, você tem que ser claro, tem que ser objetivo, não pode ser prolixo, né? Não pode devagar é de divagação, né? Não pode. Tem que ser assim, tá? Marcelo, Oi. dê um objetivo mais claro, assim, com algum tema, só para as pessoas entenderem. Então, tem, mas eu não posso apresentar isso agora, tá? Eu preciso mostrar o que a gente tem de ferramenta. Entendi, Tá? obrigada.
Tá, assim, eu posso mostrar isso depois, mas no encontro agora eu tenho que mostrar o que, que a gente tem para trabalhar. É muito subjetivo, assim, eu sei que fica difícil, mas a gente precisa partir daqui, tá? Quem que é que está falando? Oi, a Lucineide. Ah, sim, Lucineide, você que vai me ajudar. Então, Você. eu vou deixar a cargo de você, para trazer exemplo. Tá bom, combinado. Vai lá que está muito, muito interessante, muito elucidativo, mas eu passo os modelos, modelos não, algum exemplo mais concreto. Olha, por exemplo, na psicologia pode ser isso, Pois é, na eu biomedicina. sempre me pedem isso, né? Ah, mostra uma frase, mostra uma pergunta. Ok, assim, eu sei que é bom, mas nesse momento é preciso passar Entendi, por isso aqui, entendi, tá? vamos lá. Tá bom. Então vamos lá. Ah, mas é que tem que ler, gente. Ler, tem que ler. É só assim que vão surgir as dúvidas, tá? Leitura, ler, tem que ler. Vejam só, o objetivo geral, que é a resposta para a sua pergunta apresentada no problema, ele tem uma maneira de ser apresentado, não pode apresentar de qualquer jeito. Ele tem que ser uma frase clara, uma frase concisa, que vai iniciar, essa frase vai se iniciar com um verbo no infinitivo. O que é isso? O verbo puro, apresentar, descrever, desenvolver. Isso é um verbo no infinitivo. Tem que ter um certo cuidado, porque aqui, olha só. Aqui ele diz assim, ó. Tá aqui, ó. Ele dá até exemplos: discutir, compreender, descrever, demonstrar, comparar. Tá? Tem que ter um cuidado aqui, porque a gente está fazendo pesquisa bibliográfica. Né? Se você vai comparar, por exemplo, comparação não é mais pesquisa bibliográfica. Comparação é experimentação. Tá? Ou estudo de caso, mas é mais uma experimentação. Comparar grupos. Não pode fazer esse tipo de pesquisa no nosso TCC, tá? Você pode usar artigos ou teses, etc., que foram feitos com estudo de caso ou com experimentos. Mas você não pode fazer na tua pesquisa esse tipo de estudo, tá? Aí, olha só, eu preciso correr um pouquinho, porque já está quase na hora. Objetivos específicos são 3. Ah, e se eu tiver mais? Tudo bem. Eu já vi que eles assim, permitem, mas não pode ser menos que 3. São 3 frases, tá? 3 frases, começando também com o verbo no infinitivo. Por exemplo, você vai dizer assim: os objetivos específicos, grosso modo falando, eles são as tarefas que serão feitas ou os caminhos feitos para se chegar no objetivo geral, que é a resposta para o problema. Percebe como está tudo amarrado? Tá? Então, por exemplo, se você colocou no objetivo geral, assim, apresentar como os trabalhos de... Vou chutar, que eu também não sei. Os trabalhos eu tinha pensado numa coisa. Cuidado paliativos, tal, de doentes, não sei o que lá, enfim. Tá? E aí tá, vamos supor, você está querendo avaliar como que são feitos os cuidados paliativos para uma determinada doença ou um determinado grupo etário, idosos ou jovens, etc. Tá? E aí, lá nos objetivos específicos, você vai dizer pesquisar sobre não sei o que, não sei o que. Isso é uma coisa que vai fazer. Aí depois, descrever como são apresentados na literatura, não sei o que. Então, são as tarefas, assim, grosso modo é isso. Tá? Os objetivos específicos, você vai dizer assim, o que você vai fazer, né, na prática, para chegar na resposta, que é o objetivo geral. E tem que ser estabelecidos pelo menos 3. Eles indicam que vocês façam exatamente 3, tá? Nem menos, nem mais. Eu já vi aluno que colocou, mas ficou empolgado, mas eu tenho 4, tenho 5, e coloca. Eu já vi os tutores, assim, nunca vi rejeitarem. Nunca vi, tá? É que isso, lembrem que isso vai acarretar mais trabalho,
tá? Porque, dica, cada objetivo específico de vocês hoje no TCC1 vai virar um capítulo no TCC2. Se você colocou 4, vai colocar 4 objetivos específicos, você vai ter que escrever 4 capítulos lá no TCC2. Se você coloca 5, você vai ter que escrever 5 capítulos. Se você coloca 3, você vai escrever 3 capítulos. Tá? Então, já fica a dica aqui. E aí aqui está descrevendo tudo como tem que fazer, tá? Peraí, tem uma coisa importante. Aqui ele diz, ó, que vai ser invalidado se não for uma revisão de literatura, mas não era bem isso aqui. É aqui, ó. Nos objetivos específicos, assim como no objetivo geral, não coloque objetivos práticos com verbos como orientar, analisar, avaliar, identificar, propor, tá? Tem que ter, porque isso vai mostrar, tendencionar, não sei se existe esse termo, vai dar uma tendência para que a tua pesquisa saia de uma pesquisa bibliográfica. Tem que ter um cuidado, nem todo verbo pode ser utilizado. Como que eu sei? Lendo. Tem que ler. Por fim, a justificativa. A justificativa é a parte mais trabalhosa dessa atividade. Você tem que escrever entre 2 ou 3 parágrafos. Tá aqui. Onde que está escrito? Está aqui. Eu não invento nada, está tudo aqui. Recomenda-se que apresente 2 ou 3 parágrafos. A justificativa é assim, você está vendendo o teu produto, é mostrar, você vai dizer assim, por que é importante fazer essa pesquisa? Aí você vai ter que, pensa assim, você tem que convencer ao teu leitor que o que você está apresentando é importante. É isso. Isso, assim, grosso modo, é a justificativa. E aí ele explica aqui, tá? No primeiro parágrafo, aqui, ele diz 2 ou 3, mas percebe que aqui ele mostra até o terceiro, ou seja, façam 3, tá? Façam 3. No primeiro parágrafo, apresente o seu tema. Então, você vai escrever uma frase de pelo menos 4 linhas. Aonde tem isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Lembre-se, não faça parágrafos com menos de... É muito engessado, mas é isso, tá? Então, não adianta dizer, mas eu não quero fazer assim. Então, você vai ser penalizado com a pontuação menor, sei lá, enfim. Eu não arriscaria. Façam o que tem que fazer. No primeiro parágrafo, apresente seu tema, apontando a importância dele. O cuidado da atenção da saúde do idoso, que tem problemas de mobilidade, tal. Conta uma historinha lá, blá, 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 mas tentando mostrar que isso é importante. Então, esse seria o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, neste momento, seu foco será explicitar a relevância da sua pesquisa. Então, você já está ali, né? Você mostrou o tema, esse tema é importante por causa disso. Segundo parágrafo, é a tua pesquisa dentro do tema. Por que ela é importante? Então, você vai escrever lá um parágrafo de 4 linhas ou mais. Não façam muito grandes nem muito pequeno. 4 ou 5 linhas é o suficiente, tá? Terceiro parágrafo é destacar o que a tua pesquisa vai trazer de contribuição. Tá? Uma dica que eu sempre dou para os alunos, assim, escreve que você está atualizando uma revisão bibliográfica, está atualizando uma pesquisa bibliográfica, que você vai ter como produto uma pesquisa atualizada desse tipo. Tá? Então, escreve, é basicamente isso. Leitura, tá, gente? Assim, eu preciso fazer essa gravação nesses moldes, porque eu vou disponibilizar depois, mas aí eu vou abrir agora para pontos específicos, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, só para não deixar vocês... Eu sei que tem gente que não gosta de falar, né, durante a gravação, então eu encerro e abro. Então, vamos lá, deixa eu parar aqui.